Oi, pessoal, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou fazendo aqui o vídeo em virtude de, nessas 2 semanas, a gente não ter aula presencial, mas que para que vocês não sejam prejudicados em termos de conteúdo, né? E também para que a gente não fique tanto tempo sem se ver. Eu disponibilizei ontem uma nota de aula para vocês, tratando sobre o tema das entidades da administração indireta, especificamente tratando das autarquias e fundações públicas, correto? E hoje meu objetivo é conversar com vocês sobre alguns pontos mais importantes dessas entidades. E eu vou partir justamente do material que eu anexei para vocês no sistema, tá certo? Para que a gente possa, digamos assim, fazer um estudo em conjunto dele, né? Para que fique mais fácil para vocês. Para alguns é uma temática completamente nova, para outros não vai ser uma temática tão nova assim, às vezes por conta de um estágio que tenha realizado já em uma dessas entidades ou pela própria vivência, já que, como a gente vai observar, são entidades que estão presentes no nosso dia a dia, né? Seja em termos de trabalho, como em termos de algum serviço que a gente precisa utilizar. Mas considerando que para alguns ou muitos é o primeiro contato com a matéria, então, para que fique mais fácil de vocês entenderem a nota de aula, eu vou aqui destacar com vocês alguns aspectos mais importantes, tudo bem? E chamo a atenção, né, de que, como sempre, as aulas, elas, embora extremamente importantes, os conteúdos eles devem ser complementados com a doutrina, né, que vocês tenham escolhido, como a gente conversou desde a primeira aula. Nessa matéria a gente tem muitas boas doutrinas, inclusive nesse assunto de entidades da administração indireta, todas elas têm um conteúdo bastante completo, é claro, né, que umas têm ênfase em alguma entidade de forma específica, mas, de modo geral, todas as doutrinas abordam muito adequadamente todas essas 4 entidades, né, que são as principais que a gente vai tratar nesse primeiro momento. 2 nessa aula e o objetivo é falar de mais 2 na próxima aula, tá bom? Como a gente conversou desde a primeira aula, o nosso objetivo aqui é tratar do contexto da administração pública. Então, o que a gente vai começar a estudar hoje são as pessoas jurídicas que fazem parte dessa administração pública como um todo, né? As pessoas jurídicas de caráter privado e lá do Código Civil, vocês vão ter oportunidade de estudar nas disciplinas de Direito Civil, muitas vezes já na parte geral é possível ver alguma coisa, e também mais à frente vocês vão ver o direito societário, estudar o disciplinamento mais detalhado sobre sociedades, enfim, tipos societários. E o nosso objetivo aqui no administrativo é trazer uma noção dessas pessoas jurídicas do ponto de vista do poder público, né? Que pessoas são essas que fazem parte do poder público? Para os que forem prestar concurso, vocês já vão ter uma noção, né, de para quais pessoas vocês vão poder prestar esses concursos. E pronto. Então, já fica para que vocês comecem, então, a abrir a cabeça, as ideias, né? Para quem são essas pessoas jurídicas que compõem a administração indireta. E aqui eu falo administração indireta porque vocês devem lembrar que na primeira e na segunda aula nós focamos, né, as nossas exposições muito mais na administração direta, né? Especificamente na última aula a gente falou de órgãos públicos, vocês devem lembrar. A gente falou de desconcentração, inclusive eu coloquei para vocês no início do material essa noção, né, prévia, que foi a última noção que a gente viu na aula passada, no sentido de que quando a administração direta, né, quando os entes políticos, União, Estado, DF, municípios, eles resolvem diluir suas atribuições, mas não criam uma nova pessoa jurídica e eles distribuem entre os órgãos, eu falo em desconcentração.
quando eu tenho essas pessoas políticas criando outras pessoas jurídicas com personalidade própria, eu falo em descentralização de atividades. Então, na aula passada, a gente estudou a desconcentração, né, de atribuições para órgãos públicos, e a gente viu que quando se dá essa desconcentração, o controle que surge a partir daí é um controle hierárquico, né? A gente viu que existe uma hierarquia, portanto, em relação aos órgãos públicos e aos entes políticos, né, que criam esses órgãos públicos. A gente verificou que os órgãos públicos eles não têm personalidade jurídica, né, e verificou ainda, portanto, que esse controle hierárquico ele é um controle muito intenso, né? Ele é um controle muito intenso que os entes políticos exercem sobre os órgãos, né? Então, esse foi o panorama que a gente terminou de ver na última aula. E a partir disso, a gente já se encontra apto a iniciar o estudo das entidades da administração indireta. Quais são as entidades da administração indireta? São as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas, correto? Essa classificação vocês podem encontrar no Decreto-Lei 200 de 67. Eu citei ele na nota de aula de vocês e o artigo 5º é quem trata dessa divisão, né, nessas 4 entidades. Nessa primeira aula a gente vai falar das autarquias e fundações públicas em primeiro momento e vai falar das empresas públicas e da sociedade de economia mista na próxima aula, na próxima nota de aula que eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu queria ressaltar que a nota de aula, eu tentei resumir, né, o máximo de informações, porque no livro vocês vão encontrar, enfim, de uma forma mais extensa, mas eu já diria que é um material que pode ajudar muito vocês futuramente, até numa preparação para a OAB, que eu acho que ele contém, de forma resumida, tudo que pode ser exigido de uma forma mais imediata numa prova como a OAB, e também na maioria dos concursos, né, em provas objetivas, vocês vão conseguir fazer uma revisão por essa nota de aula. Então, eu acredito que ela vai ser muito útil para vocês, tá certo? Tanto agora para esse nosso estudo inicial, mas para que vocês guardem e possam utilizá-la posteriormente. E então eu estava falando para vocês da previsão do artigo 5º do Decreto 200, que traz então essas 4 entidades, tá certo? E aí a gente vai começar então a estudar as autarquias. E antes de adentrar especificamente nas autarquias, né, eu relembro com vocês também uma noção que a gente viu na última aula, que é a noção da descentralização, né? Quer dizer, quando os entes políticos eles criam as entidades de administração indireta, eles estão optando por descentralizar essas atividades, e daí surge um outro tipo de controle, né? Se lá na desconcentração a gente falou em controle hierárquico, aqui a gente vai falar em controle finalístico, como vocês devem estar lembrados. E o que quer dizer o controle finalístico? É que o ente político ele só pode controlar, né, verificar se o fim para o qual aquela entidade foi criada, ele está sendo cumprido, né? Então, assim, é um poder muito menos intenso do que o poder hierárquico verificado em relação aos órgãos públicos, tudo bem? Então, para chamar a atenção de vocês, que em relação a todas essas entidades que a gente vai ver a partir de agora, funciona a ideia de descentralização, funciona a ideia de controle finalístico e de controle menos intenso, né? O limite desse controle vai ser qual? Vai ser a lei. A lei que criou, ou que autorizou a criação da entidade, é que vai dizer quais são os fins a que ela se propõe. E é a partir disso que esse controle vai se dar, tudo bem? Então, partindo especificamente para as autarquias, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, primeiramente, para um dispositivo constitucional, que ele é muito importante, né, que vocês já vão ter que passar a ter ele assim fixado na memória, porque é um dispositivo, enfim, que vai ser bastante utilizado por vocês nesse contexto das entidades de administração indireta. E
é o artigo 37, inciso 19, e eu vou ler aqui o que ele diz para vocês. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e de fundação, certo? Então, ele já traz aqui uma primeira diferenciação importante para a gente. Em relação a essa primeira entidade que a gente vai estudar, ela é a única que o texto constitucional dispõe que será criada efetivamente por lei, ou seja, a sua criação depende de lei. As demais têm a sua criação tão somente autorizada por lei. Então já fica para vocês a distinção de que a autarquia tem essa nota distintiva, de que tem que ser criada por lei específica, não basta uma mera autorização, correto? Então, em razão do próprio paralelismo das formas, se entende que se é preciso uma lei para criar a autarquia, também é necessário uma lei para extingui-la, né? Então, nós já vemos que, em relação à autarquia, há um formalismo maior do que em relação às outras entidades. Quando a Constituição também estabelece que a lei cria, né, essa entidade, a autarquia, isso também já nos diz, né, já nos fornece uma outra informação, que é a seguinte: a autarquia ela não precisa ser registrada, certo, em nenhum órgão para que nenhum tipo de registro civil para que ela de fato exista, né, para que ela exista na prática. Ou seja, tão somente com a lei, com essa lei específica, a autarquia passa a existir. E isso é importante porque a gente vai ver, por exemplo, já na próxima entidade que a gente estudar, as fundações públicas, que há necessidade de um registro, né? Então, as autarquias, vocês fiquem então com essas duas informações iniciais importantes de que a criação se dá por lei e de que elas nascem independente de qualquer registro, correto? Então, avançando um pouco mais, a gente vai falar um pouco do regime jurídico das autarquias, certo? E aqui, quando eu falo em autarquias, eu não sei se vem alguma em mente, né, na cabeça de vocês, mas uma das mais conhecidas, né, do público em geral, a gente pode citar o INSS, né, onde é possível obter os benefícios previdenciários, assistenciais. O INSS, por exemplo, é uma autarquia. Eu posso dar um outro exemplo para vocês, o IBAMA, também é uma autarquia, né, quando a gente está cuidando ali das questões atinentes ao meio ambiente, a gente também tem uma autarquia para cuidar disso, né? Eu estou contextualizando, mas aí eu acredito que vocês vão lembrar de outros exemplos. O livro de vocês também vai fornecer outros. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já podem me passar um e-mail de imediato, que eu vou tentar responder, né, o mais breve possível. Ou vocês anotem que quando a gente retomar as aulas, a gente conversa sobre o que tiver ficado de dúvida, certo? De vocês em relação a esses assuntos, exemplos, enfim. Em relação ao regime jurídico das autarquias, então eu queria começar destacando para vocês que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público, certo? Então, essa é a primeira característica, né, do regime das autarquias, ela ser de direito público. Isso vai ser bem importante porque, como a gente vai estudar em relação às fundações, há uma grande controvérsia sobre que tipo de regime jurídico elas possuem, tá? Mas em relação às autarquias, isso é muito tranquilo, que elas são pessoas jurídicas de direito público, né? E seguindo essa linha do regime público, nós temos o quê? Os bens da autarquia também serão considerados bens públicos. Vocês lembram das características dos bens públicos? Penso que vocês devem ter visto isso na parte geral lá do direito civil, né, que falava da impenhorabilidade dos bens públicos, da inalienabilidade dos bens públicos, ou seja, os bens públicos eles estão regidos por regras muito mais rigorosas do que os bens privados, né? Especialmente em relação à questão da indisponibilidade que o poder público tem em relação a esses bens, enfim. Então, os bens da autarquia, eles são considerados bens públicos para todos os fins. Então, é outra característica importante.
Um outro ponto que eu destaco com vocês é que, também seguindo, né, toda a lógica do regime público, elas gozam de imunidade tributária recíproca. Não sei aqui se vocês já fizeram tributário ou já tiveram algum contato sobre o assunto, mas é importante que vocês tenham essa noção. E para que fique mais fácil, vocês anotem aí, eu não sei, eu acho que eu não anotei especificamente aqui na nota de aula, mas o artigo 150, inciso 6 da Constituição, é quem trata da imunidade tributária recíproca. E ele dispõe que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Ou seja, não é possível, né, que os entes políticos tributem uns aos outros. E isso se chama de imunidade tributária recíproca. Isso quer dizer o quê? Que as autarquias também entram nesse regime, né? Nesse regime, e que elas não podem ser tributadas também pelos demais entes, correto? Seguindo ainda o regime público, nós temos uma outra característica. A jurisprudência considera que elas integram a fazenda pública para todos os fins. E a partir disso há várias implicações. Uma que eu chamo a atenção de vocês é em relação àqueles prazos lá do Código de Processo Civil. Se vocês já estudaram ou não, irão estudar, mas há prazos diferenciados, né, para o poder público, né? São prazos mais alargados, enfim, é algo que favorece processualmente o poder público. E nisso as autarquias também são englobadas, são consideradas poder público, tá certo? Então, eu chamo a atenção de vocês para essas características do regime jurídico da autarquia e quero deixar registrado que lá nesse decreto que a gente falou, né, o Decreto-Lei 200/67, que traz a disciplina dessas entidades, cada uma delas está devidamente definida, certo? Pelo decreto. E no artigo 5º, inciso 1º, há a definição da autarquia, e eu deixei registrado aí para vocês também, né? Ressaltando que ela tem personalidade jurídica própria, como o conceito diz, e a gente lembra, né, da questão da descentralização que cria pessoas jurídicas com personalidade jurídica própria. Ela possui patrimônio e receita próprios também, né? Então isso está muito ligado à autonomia dessas entidades, né? Como a gente viu, o controle que deve ser exercido é muito menos intenso e ela deve executar atividades típicas da administração pública. É por isso, então, que ela tem todo esse regime público, né? Com todas essas características que a gente acabou de ver. Tudo bem? Então, sobre o regime jurídico das autarquias, essas eram as passagens mais importantes. O que eu quero destacar com vocês agora são que a gente vai falar agora, são as autarquias corporativas, certo? Que são os conselhos de fiscalização profissional. Eu acredito também que devem vir alguns, né, à mente de vocês, e aqui eu posso citar, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia, CRP, existe o CRM dos médicos, existe o CREA, né, dos engenheiros, dos arquitetos, enfim, tantos outros que vocês possam lembrar. E esses conselhos, alguns podem até estar lembrando da OAB, mas a gente vai ver também a OAB de uma maneira individual depois, porque ela também houve aí algumas decisões jurisprudenciais que mudaram um pouco o contexto jurídico dela. Por isso que a gente vai ver no momento posterior e apartado tão somente a OAB, correto? Então, nós temos que os conselhos de fiscalização profissional, hoje eles são considerados autarquias também, certo? São as autarquias corporativas. Então, quando vocês, enfim, virem alguma prova ou tiverem contato, né, com esses conselhos, vocês tenham em mente, então, que eles são autarquias, né, com todas essas características que a gente viu, certo? Uma observação, uma curiosidade é o fato de que a lei que inicialmente, né, previu esses conselhos que disciplinou,
que é uma lei de 98, 9649 de 98, ela previa no seu artigo 58 que, na verdade, os conselhos eles seriam pessoas privadas. Ela previa que os conselhos seriam pessoas privadas. Entretanto, isso gerava muita polêmica, porque esses conselhos exercem o que a gente chama de poder de polícia, que é um poder que a gente vai estudar mais à frente, né? A gente vai estudar os poderes da administração pública e vai ver que dentre os mais importantes está o poder de polícia. E por ser um poder tipicamente da administração pública, muito se criticava essa previsão dos conselhos como pessoas privadas, de forma que o Supremo, na ação direta de inconstitucionalidade 1717, certo? Ele entendeu que essa previsão era inconstitucional, exatamente pelo poder de polícia que é exercido por esses conselhos, certo? Então, foi afirmado que eles são sim autarquias e são denominados de autarquias corporativas, tá bom? Então, é só para deixar esse registro para vocês, porque às vezes ainda podem utilizar o texto da lei para dizer que são pessoas privadas e, na verdade, não é dessa forma, porque eles se submetem a todo o regime jurídico público, né, das autarquias, tá bom? E aí a OAB, por que eu deixei para falar a OAB, né, em um momento diferente, apartado? Porque a OAB já foi objeto de várias decisões do Supremo, que em um dado momento chegou a dizer que a OAB, por ter características tão diferenciadas das demais autarquias, ela sequer deveria ser considerada uma entidade da administração indireta, certo? Então, há de fato decisões do Supremo dizendo que a autarquia não integraria a administração indireta, inclusive, deixa eu registrar para vocês na ação direta de inconstitucionalidade 3016, ele fez esse registro e disse ainda o quê? Que ela não precisa realizar concurso público, não precisa licitar nos moldes da lei de licitações e não se submete ao controle dos tribunais de contas, certo? Esses 3 pontos, né, são atinentes ao regime público e as autarquias e os próprios entes políticos se submetem, né, a essas exigências, né? Como a gente vai ter a oportunidade aí até mais à frente ver o ingresso no serviço público, mas quer dizer, é necessária a realização de concurso público para admissão de pessoal. Em regra, é necessária sim a realização de licitação nos moldes da Lei 8666. Entretanto, o Supremo entendeu que a OAB ela não teria necessidade, embora seja um conselho de fiscalização, ela não teria necessidade de se submeter a essas exigências. E o Supremo considerou, né, ele, enfim, traz alguns argumentos, mas dentre os principais é que a OAB, além de ter uma função de defender aquela corporação, né, ou seja, no caso os advogados que a compõem, a OAB ela também teria um papel de defesa da própria sociedade, um papel de proteção da sociedade, de forma que ela não poderia ser comparada aos demais conselhos que visam, né, nessas palavras do Supremo, tão somente proteger as entidades, as classes ali, né, as classes pertencentes a eles, certo? Então, o Supremo na decisão também ele chama a atenção de que para que no artigo 103, e aí é algo que vocês vão ver no processo constitucional, o artigo 103 da Constituição, que trata dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, vocês vão verificar que o Conselho Federal da OAB, ele está lá como legitimado, né? E aí o Supremo diz, olha, o Conselho Federal da OAB é o único legitimado em relação às outras entidades de classe a propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, isso já demonstra o papel que ele tem perante a sociedade, né? Um papel, segundo o Supremo, de importância maior. Então, por essa razão, o Supremo, em algumas oportunidades, declarou que a OAB sequer integraria a administração indireta.
Mas eu devo também observar com vocês que, em outras oportunidades, o mesmo Supremo, né, e o STJ também voltaram a afirmar que, na verdade, a OAB é sim uma autarquia, ou seja, ela sendo uma autarquia, ela volta, né, a pertencer à administração indireta, só que ela seria uma autarquia sui generis. Então, essa expressão é uma expressão que aparece muito em decisões do STJ, do Supremo e também em prova. As provas adoram, né, essa expressão sui generis. Ou ainda autarquia de regime híbrido. Essa é uma outra expressão que aparece para sinalizar que se trata da OAB, né? Para sinalizar que mesmo quando se considera que ela é uma autarquia, ela não está sujeita a todos os ditames do regime jurídico público, certo? Então, assim, é de se ter alguma cautela em prova, já que o Supremo já oscilou bastante, mas eu acho que há uma tendência, assim, dos exames de considerarem, sim, a OAB como uma autarquia. Entretanto, com essa classificação de sui generis, de regime híbrido, então vocês precisam ficar atentos, tudo bem? Vamos dar uma... Eu vou pausar aqui o vídeo e vou continuar nossa matéria num vídeo só para que os vídeos não fiquem tão longos. E aí a gente continua.